eu escolhi 3 goleiros que o Flamengo poderia olhar para o mercado e tentar a contratação, ou então substituir o Agostinho Rossi na titularidade do Flamengo, ou então até mesmo para o Flamengo pensar em negociar o Agostinho Rossi, uma vez que um desses 3 goleiros poderia ser o titular do Flamengo no segundo semestre da temporada. Mas antes de começar, pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like de vocês. O primeiro goleiro que eu cito nesta lista é o goleiro Pedro Morisco, da equipe do Coritiba. Ele, é verdade, sofreu uma lesão no ombro e teve que fazer uma cirurgia lá no início do Campeonato Brasileiro e desde então jogou apenas 4 jogos do Brasileirão. Ele poderia ser uma opção para o Flamengo. Estamos falando de um jovem goleiro muito capacitado e que já demonstrou ser uma das grandes revelações nesse setor dos times brasileiros para os próximos anos. O goleiro Pedro Morisco, que tem apenas 22 anos de idade, tem um contrato ainda longo com a equipe do Coritiba até dezembro de 2027, tem uma altura de 1,91 m e como podemos perceber, como eu citei, ele jogou apenas 4 jogos desse Campeonato Brasileiro. É um goleiro muito promissor, um goleiro que se espera ser muito pensando, inclusive, para a seleção nos próximos anos. É um goleiro muito capacitado, que tem muita qualidade. É verdade que ainda é jovem, todo goleiro jovem precisa sim de um tempo até mesmo para poder se adaptar à equipe que ele defende, mas Pedro Morisco tem muitas qualidades, como saída de gols, como defesas espetaculares, é um goleiro fantástico para jogar com os pés. Então, assim, o Flamengo poderia olhar para o Pedro Morisco como uma belíssima opção, não apenas para o agora e também para o futuro. É claro que seria um goleiro caro, sim, seria um goleiro caro, mas eu acho que o Flamengo precisa entender que ele precisa pensar no agora e também no futuro, até porque o Flamengo quer contratar jogadores mais jovens nessa janela de transferência, e eu acho que o Pedro Morisco seria um desses possíveis jogadores. Ele ainda poderia jogar pela equipe do Flamengo neste Campeonato Brasileiro, uma vez que só jogou 4 partidas. Lembrando que o Pedro Morisco fez já um jogo treino e está recuperado depois da lesão que ele teve no ombro. Então, se o Flamengo quiser tentar a contratação do Pedro Morisco, seria sim uma ótima opção, uma vez que ele poderia estar disponível, é um jovem goleiro, tem uma qualidade muito acima da maioria dos goleiros da Série A. O segundo goleiro da lista é João Victor, que é goleiro da equipe do Nottingham Forest, mas que aqui no futebol brasileiro é muito conhecido por ter defendido a equipe do Botafogo quando o time carioca foi campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro da temporada de 2024. João Victor é um goleiro de 30 anos, tem um contrato longo, é verdade, com a equipe do Nottingham Forest até 2028, tem 1,97 m e é com certeza um dos grandes goleiros dos últimos anos do futebol brasileiro. Estamos falando de um goleiro de muita qualidade, mas que é verdade que no início de 2026 sofreu uma lesão, ficou um tempinho de fora e quando retornou não conseguiu mais ser titular da equipe do Nottingham Forest. Se não me engano, ele estava sendo titular quando ele acabou sofrendo a lesão. João teve uma lesão no joelho e ficou um tempo de fora, é verdade, e acabou perdendo a titularidade que ele tinha na equipe do Forest. Hoje dá para dizer que o João Victor, ele é o terceiro goleiro da equipe do Forest, uma vez que o Celso, goleiro belga, é o titular. O time do Forest também contratou o Ortega, ex-goleiro da equipe do Manchester City, e o John hoje ocupa apenas a terceira posição ali dentre os goleiros do clube inglês. John, é verdade que é um goleiro experiente, tem 30 anos, é um goleiro que já passou por alguns times aqui do futebol brasileiro, mas como podemos perceber, talvez seja um dos goleiros que o Flamengo mais poderia tentar nesse mercado de transferência. Estamos falando de um goleiro muito alto, muito bom no jogo aéreo, que sabe sair jogando com os pés, o que é algo muito relevante, principalmente se a gente lembrar que o Flamengo ele precisa de um goleiro que saiba jogar com os pés, assim como o Agostinho Rossi sabe, e que também, por exemplo, o citado primeiro goleiro, o Pedro Morisco, também sabe jogar com os pés. Porque se a gente fala de um goleiro para a equipe do Flamengo, estamos falando de um goleiro que precisa, além de fazer defesas, precisa saber jogar com os pés. E o João Victor, goleiro da equipe do Nottingham Forest, consegue com toda certeza fazer isso. E é um goleiro que dá para dizer com toda certeza que, se voltasse ao futebol brasileiro, seria muito tranquilo considerar ele um dos melhores goleiros do futebol brasileiro.
O terceiro goleiro da lista que eu escolhi foi o goleiro Cambenses, goleiro da equipe do Racing. Esse goleiro, para quem não lembra, foi o goleiro que fez várias defesas contra a equipe do Flamengo na semifinal da última Libertadores. Um goleiro que não é tão alto assim como os outros dois citados. O Facundo Cambenses tem 1,85 m, se não me engano. Ele tem contrato com a equipe do Racing até dezembro de 2027 e tem 29 anos, assim como o John. É um goleiro bastante experiente. É verdade que ele é um goleiro argentino, assim como é o Agustín Rossi, mas dá para considerar que o Facundo Cambenses é um goleiro que vive um momento bem melhor do que o atual goleiro do Flamengo, um goleiro que a gente viu que tem capacidade de fazer grandes defesas. Se o Flamengo se classificou na última semifinal da Libertadores por apenas um gol de diferença contra a equipe do Racing, foi muito por conta deste goleiro que, mais uma vez, segue indo muito bem na equipe do Racing, segue titular. Só pra você ver que ele jogou os 18 jogos da equipe do Racing no último campeonato argentino. É um goleiro bastante capacitado. É claro que talvez dos três nomes citados aqui, talvez seja o goleiro que tem menos qualidade com o jogo com os pés, uma vez que o John e o Pedro Morisco são muito bons nesse quesito. O Facundo Cambenses, até pelo estilo de jogo do campeonato argentino e também da equipe do Racing, ele não utiliza tanto a saída com os pés como os outros dois citados, mas com toda certeza seria um goleiro de fazer grandes defesas, algo que o Flamengo com toda certeza precisa num goleiro, até porque, por mais que o Flamengo seja um time que, diferentemente da era Felipe Luiz ou Leonardo Jardim, o Flamengo sofre muito mais finalizações, é fundamental que o goleiro esteja preparado para fazer grandes defesas, e o Facundo Cambenses mostrou isso no duelos contra a equipe do Flamengo na última Libertadores. Esses são os três goleiros que o Flamengo poderia buscar no mercado, pensando num substituto para Agustín Rossi, ou até mesmo um goleiro que poderia disputar a titularidade com o atual camisa 1 do Flamengo. Você, dentre as três opções, qual seria a sua escolha? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.